Olá, o programa Intervalo de Aula de hoje traz uma entrevista com o professor da Universidade Federal de Uberlândia, Luciano Lima, sobre duas síndromes que atrapalham tanto as mentes privilegiadas quanto os menos preparados: The Impostor Effect, ou Síndrome do Impostor, e Dunning-Kruger Effect. Acompanhe todos esses conhecimentos agora no Intervalo de Aula. Desde os primórdios da humanidade sempre existiu o problema e que ele foi materializado, ele foi estudado mais profundamente a partir da década de 80, né? Construa um futuro de sucesso. Faça arquitetura ou engenharia civil na Faculdade Araguaia e concretize muitos sonhos. Escolha entre os períodos matutino ou noturno. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Faça sua escolha valer a pena. Deixe sua marca no mundo. Construa sonhos. Cuide dos maiores tesouros da terra. Comunique com o mundo. Ensine e aprenda. Planeje e conduza resultados. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Macroscópica ou microscópica. Estude todas as formas de vida. Faça ciências biológicas na Faculdade Araguaia e destaque-se atuando na área de educação. Conheça todas as possibilidades e acesse faculdadearaguaia.edu.br. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Professor Luciano, vamos então falar hoje de duas síndromes, né? Sim. Fala para mim, conceitua essas síndromes e fala para mim se elas são síndromes da atualidade ou se elas já foram descobertas anteriormente e agora é que a gente está entendendo melhor isso. Qual que é a situação? Essas duas síndromes que nós vamos falar, que é a do impostor e uma analisada por Dunning-Kruger, elas são semelhantes em alguns pontos. É algo que já existia desde os primórdios da humanidade, sempre existiu o problema, e que ele foi materializado, ele foi estudado mais profundamente a partir da década de 80, né, do século passado, e nesse ano, então, ficou mais efetivo o entendimento sobre o problema de pessoas que são muito capazes para resolver problemas, acabam não resolvendo, e pessoas que não têm capacidade ou conhecimento suficiente para alguns problemas passam a tentar resolvê-los. Isso acontece tanto com os estudantes, né, mais na síndrome do Dunning-Kruger analisado, e também acontece nas pessoas, à medida que elas vão evoluindo no pensamento, ficando bom numa determinada área, começa a surgir um outro problema, um outro efeito, né, que é a síndrome do impostor. Então, essas duas síndromes, elas vieram agora, assim, estão, vamos dizer assim, na moda, mas talvez não tão conhecidas, né? Porque a partir do ano 2000, né, começaram a ser mais efetivamente analisadas pelos psicólogos e empresas. Certo. Em que consiste a primeira síndrome? Quais são os benefícios de a gente detectar elas e, de repente, sair orientando, né, ou ter um caminho para poder alterar o curso dela? Vamos analisar o ponto comum entre as duas síndromes, é onde você tem um problema a ser resolvido que está num certo patamar. Então, você precisa de conhecimento suficiente para resolver esse problema. Na síndrome do impostor, geralmente acontece com pessoas que são muito cultas e evoluídas num determinado tempo. Dizem que o Einstein e vários outros tiveram esse problema. O que seria? A pessoa está perseguindo chegar para resolver um problema. Então, ela está se capacitando cada vez mais até chegar no nível do problema. Como provar o caso do Einstein, a relatividade geral.
Aí ele chegou num ponto que ele chega e consegue provar alguma coisa, por exemplo, a relatividade específica, e recebe um grande mérito, a pessoa passa a elogiar que ele é fantástico, ele é um gênio. Só que o objetivo da pessoa, quanto mais ela estuda, mais ela vai verificando que tem algo a aprender e começa a tentar resolver problemas maiores do que inicialmente ela estava programada para resolver. Ela ultrapassa o patamar da dificuldade e começa a ser elogiado pelo que ela vai fazendo à medida do progresso que ela faz. Só que ela se sente como um impostor, como uma fraude, porque ela não atingiu o objetivo dela e acha que os elogios não são suficientes, não são méritos dele, porque ele ainda não conseguiu atingir o objetivo. Essa pessoa se torna muito infeliz, porque ela passa, então, sempre está buscando algo a mais, sendo que ela já tem uma capacidade de resolver determinados problemas. Olha, a pessoa, para ser satisfeita, ela deveria saber qual que é a meta específica que ela queria, os patamares das metas dela, e aceitar aquilo que estão elogiando. Então, essas pessoas que são muito inteligentes, nossos gênios, são muitas vezes considerados arrogantes quando eles dizem assim, eu ainda não sei tudo, isso é muito simples, isso aqui, o que eu deveria fazer é isso aqui, o que eu fiz não vale nada. Aí o que acontece? Uma pessoa que sabe que tem menos conhecimento do que ela se sente humilhada, né? Porque, olha, o cara que chegou muito mais do que eu e fala que isso não é nada, quer dizer, quem sou eu? Então, são pessoas que são começadas a olhar com certa inveja, e a pessoa se sente que não merece, e a outra acha que ela é arrogante. Então, isso causa, muitas vezes, assim, um princípio de falsa humildade. Essa síndrome do impostor, ela deixa a pessoa infeliz e causa também transtorno para outras pessoas. E, por outro lado, ela fala, eu não sou tão bom ainda que eu preciso chegar a um patamar. Aí a pessoa que está no patamar superior a ela fala, realmente essa aqui não é muito boa, eu não vou contratá-la para fazer tal serviço, que realmente ela sabe que não dá conta. Mas, na realidade, o que ela queria fazer é isso e tem competência. Então, pessoas extremamente competentes para assumir uma direção, resolver um problema, ela não se julga capaz, ela acha que é uma fraude, porque ela acha que tem muito a alcançar ainda. Isso se chama, então, a síndrome do impostor. Então, ela não é bem vista nem para quem sabe mais, que vai procurar ela fazer um serviço e não procura, que fala que, eu não sei isso. E ela é invejada e também a pessoa fica com certa inferioridade em relação a ela, porque ela está muito no superior e falando que não sabe nada, quer dizer, então quem sou eu? Então, essa síndrome do impostor, ela acontece muito porque a pessoa não sabe o momento, os patamares de sucesso que ela já atingiu, do que ela é capaz de fazer, do que ela pode assumir, né, com propriedade. Olha, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de abrir uma garrafa, eu sou capaz de fazer aquilo. É igual uma pessoa que teve um problema, um acidente, agora eu já sou capaz de andar mancando, agora já, ou seja, tem patamares de sucesso e a pessoa tem que saber qual que é o limite desse patamar. Então, um grande problema dessa síndrome do impostor é esse, você não reconhecer os seus méritos e, com isso, você causa problemas. Você vai acabar não resolvendo problemas porque você se diz incapaz, não assume para você, e, enquanto isso, outras pessoas vão ficando na sombra, né? Não tenta progredir, fala, não vou chegar lá, porque ele que chegou aqui já falou que não sabe nada, então para que eu vou tentar me espelhar nessa pessoa? Então, essa síndrome do impostor torna a pessoa infeliz, porque ela nunca chega sempre que você aprende, cada vez que você aprende, mais você tem para aprender, e isso as pessoas vão vendo, ela faz a graduação, um mestrado, um doutorado, um pós, e cada vez, como eles dizem, atrás de montanha tem montanhas. Então, essa praticamente é a síndrome do impostor. Agora, o que é a síndrome do Dunning-Kruger, né? São dois pesquisadores, tem a ver com essa história, né? Bem, ela também é baseada nesse patamar de dificuldade de resolver um problema. E esse problema não muda, certo? Agora, a nossa capacidade de resolvê-lo muda, né? À medida que a gente vai crescendo. Na realidade, não é uma reta o crescimento. Aqui eu vou lá num pico lá em cima, achando que eu sei demais, à medida que eu vou estudando, vai assim, não sou tão bom assim, não, agora já estou ficando melhor, agora deixa eu estudar um pouquinho mais para chegar lá, sabe?
Então, geralmente, mais ou menos é uma curva que tem um pico e chega num ponto. Eu suponho uma coisa mais linear, só para ficar mais fácil de entender. Mas qual a solução para isso, então? Deixar as pessoas começarem de baixo, tentar resolver o problema, tentar capacitar as pessoas que estão lá em cima a resolver o problema, em vez desse, a solução qual que é? Esse é o grande problema em aberto. Eles dão algumas sugestões pelo mundo, mas não chegaram a uma conclusão. Nós temos uma sugestão, uma conclusão para te dar, como sempre a gente gosta de falar de um problema e mostrar uma solução, né? A gente chama isso de hard science, problema com solução. Soft science é falar de problemas. Nossa, o cara sabe de tudo isso, você sabe dos problemas, mas problema sem solução é inútil, certo? Certo. Quais são os prejuízos quando você tem uma síndrome do impostor, por exemplo, e quando você tem a síndrome do Kruger? Ok. A síndrome do impostor, ela traz prejuízos tanto para a pessoa quanto para os outros que estão perto dela. Geralmente, o impostor, a síndrome do impostor, ela acomete pessoas de grande conhecimento, pessoas que são consideradas gênios, que têm uma genialidade, uma competência muito elevada. Só que ela se julga não merecedora dos elogios, dos prêmios que ela recebe. Porque ela se propôs a resolver um problema, e esse problema, muitas vezes, tem várias submetas, e tem várias etapas para chegar na resolução desse problema. E também, após resolver essa dificuldade, vão sempre existir mais dificuldades, né, após esse problema, que a pessoa só vai descobrir à medida que ela vai melhorando o conhecimento, o aprendizado dela vai aumentando, ela vai vendo que tem novos horizontes e novos problemas a ser vencidos. Mas chega num momento que ela já é capaz de resolver determinados problemas, consegue resolver, recebe prêmios por causa disso, recebe muitos elogios, visão na mídia, enfim, ela é uma pessoa reconhecida pelos outros, mas por ela, como o nível dela subiu muito e ela tem agora novas metas, enquanto ela não chegar nas novas metas, ela se acha uma fraude, não merecedora daquilo que ela conseguiu já obter. Então, a síndrome do impostor é exatamente isso, a pessoa está totalmente sempre infeliz, ela está sempre buscando algo a mais, não se julgando capaz de resolver esse problema. E muitas vezes ela é reconhecida no mérito, mas não tenta resolver o problema, porque ela está sempre, não, agora eu vou fazer mais isso, mais isso, mais isso, mais isso, e ela não para nunca. Está sempre crescendo e chega num ponto que ela, então, era capaz de ter resolvido 1, 2, 5, 10 problemas menores, mas ela acha que o problema está subindo a dificuldade de acordo com o conhecimento dela. A hora que a pessoa, então, é questionada e fala, sou incapaz, não, eu não mereço isso, ela causa problemas. Porque a pessoa que realmente reconhece ela, sabe que ela está nesse patamar mais alto que o problema. Quando ela diz que não e a pessoa está abaixo dela, ela se sente inferiorizada, né? Ela acha que a pessoa é arrogante, né? Nossa, eu sei muito menos que ela está falando que não sabe nada, o que sobra para mim? Então ela causa nas pessoas, umas coisas que nós falamos anteriormente, né? Que são distorções cognitivas, ou seja, nossa, eu nunca vou ser capaz de fazer isso que a pessoa fala, eu não sou tão bom quanto ela, não... E a pessoa, então, ela causa problemas pela falsa, vamos dizer, uma falsa humildade. Realmente ela está sendo humilde, mas as pessoas encaram ela como arrogante. Então, e as pessoas que estão acima dela, quando ela fala, olha, eu não sou muito bom por causa disso, essa pessoa que está um pouco acima, que vai contratá-la para o serviço, fala, realmente ela não chegou aqui. Acaba não contratando ela e contratando alguém que está muito abaixo, que acha que é o top da área, né? Eu dou conta e pronto. Ela vai lá, então, busca essa pessoa que fala que eu dou conta, está na mídia social, tem 1 milhão de acessos na internet, está estourando aí no top da publicidade, e a pessoa, então, é contratada para fazer esse serviço, sendo que a outra que está muito acima dela, que se julga incompetente, então não é buscada. Então, essa síndrome do impostor, ela não causa só dano, como a literatura fala, para o impostor. Ele se sentia assim, olha, eu não sou capaz disso, aquilo, várias coisas que trazem depressão, a pessoa não conseguir chegar no estado máximo. Olha, atrás de montanha tem montanha, você nunca vai chegar no máximo, sempre tem algo
a aprender, como Sócrates já dizia, né? Eu sei muitas coisas que eu sei que não sei muitas coisas ainda. O que a pessoa fala, só sei que nada sou. Não, essa frase não é verdade. Ele sabe muito bem o que ele era, mas ele sabia que tinha muito mais coisas para ser ainda. Né? Não era essa arrogância. O problema dos dois é que nenhum dos dois está chegando no patamar da dúvida. É como se eu falasse que um cara está aqui e o outro está aqui, mas qual que é o patamar? Está abaixo disso? Então, quando o patamar da dúvida não fica claro, como a gente diz no Emergent Behavior, de outras entrevistas, se você não consegue entender profundamente a estrutura do problema, você é incapaz de resolvê-lo. E entender profundamente é saber exatamente o nível da dificuldade. Aí você entender qual que é essa dificuldade e saber que agora você atingiu esse ponto para resolver. O efeito do Dunning-Kruger começou a ser investigado num assalto que teve em Pittsburgh em 1995, mais ou menos por aí, onde um ladrão foi roubar um banco e saiu do banco fazendo careta para a câmera, fazendo tchauzinho e tal, né? E o pessoal então viu e conseguiu prendê-lo logo depois. Aí chega e fala, mas como é que vocês falam que eu roubei? Fala, nós filmamos, você vai, como filmando? Eu estou até cheirando aí, limão, olha, cheira para você ver, né? Os caras não entendiam isso aí, pessoal, esse cara deve ser meio louco. É que eu tinha visto aquela brincadeira, que talvez você não tenha feito, ou fez quando era criança, de pegar limão, escrever numa folha de papel, aí você olha e não aparece nada. Aí você esquenta a folha de papel, as letras aparecem. O suco de limão esquenta, fica meio amarronzado, você vê. Ou seja, chamava de tinta invisível. O cara viu aquilo e falou, vou usar isso no papel, achou legal, e foi usar no rosto também, vou ficar invisível. E pensou que a câmera não ia filmá-lo. Isso é caso verdadeiro. Aí o Dunning-Kruger começou a estudar isso, né, a partir de... Isso aconteceu em 95, mas 2011, 2009, eles começaram a publicar sobre isso, fizeram vários estudos nas faculdades, vendo que esse efeito acontecia também com estudantes, que sabiam muito pouco, aprendiam uma coisinha, como limão é uma tinta invisível, e achava que passar limão no rosto, então ia torná-lo invisível. Né? Esse foi o caso onde começou todo esse estudo. Então, a pessoa aprendeu uma pequena coisa e achar que ela é capaz de resolver um problema muito maior. Então, daí surgiu essas duas, essa síndrome, né? E esse efeito, né? A síndrome do impostor, o efeito Dunning-Kruger, né? Ou pode chamar de síndrome, os dois, se quiser. Mais ou menos nesse escopo. Você não precisa ser melhor que ninguém, igual a ninguém. Você tem de atingir uma meta específica. Se você atingiu essa meta e é capaz de resolver, sinta-se feliz, você não é um impostor. Se você atingiu uma meta capaz de resolver esse problema, então você já é capaz. Assuma o direito que você tem. Tem coisas mais difíceis, não se candidate a ela. Mas quais são as mais difíceis? Por isso que os patamares têm que ser bem definidos. Que é onde a gente usa no método nosso tentando explicar isso. E como é que o educador, ou o pai, a mãe que está educando, vai conseguir estabelecer esses patamares, porque eles não são tão visíveis e tão fáceis de serem colocados, porque o conhecimento ele está muito interno, né? A gente sabe um pouco do que o outro diz e como ele diz, né? E o que os outros também padronizaram que é certo e validado como certo, mas e como é que fica realmente assim, saber que patamar que o meu filho ou que o meu aluno está, se eu não estou internamente dentro dele, com os valores que ele tem, entende? Com aquele conhecimento desde a base, porque geralmente a gente pega o aluno no ensino superior já, né? Com algumas lacunas que a gente identifica sim, mas não tem certeza do que ocorreu. É uma variável que eu não sei quanto que ela vale. O aluno entra, eu não conheço ele porque eu não sei o que ele aprendeu, quais são as metas que ele atingiu. Né? Mas, antigamente, isso era uma coisa bem feita. Por exemplo, vamos pegar na matemática. Eu vou aprender tabuada. Meu patamar é saber a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4. Se eu sei até o 7, eu sou ótimo para fazer tabuada até o 7. 8, 9, assim por diante. Então, você tem patamares bem definidos, né, para que a pessoa consiga saber onde ela vai chegar. No ensino mundial, né, usa uma teoria chamada Trivium. O Trivium ela tem 3 etapas. Né?
Você não manda uma pessoa, igual muitos professores fazem, ensina, por exemplo, a alguma coisa de física, e depois pede na prova algo que não tem nada a ver com o que ele ensinou para ver a capacidade do cara aprender sozinho. Olha, se eu vou ensinar um cara a somar, eu vou lá e tenho de avaliar exatamente o que eu ensinei. Quer dizer, eu tenho de fazer uma avaliação sobre o que eu ensinei e não sobre a capacidade do QI da pessoa. E isso acontece todos os dias, você deve ter passado por isso, onde o cara te ensina uma coisa, você tem de ler o rodapé do livro inteiro, porque ele vai perguntar alguma coisa que ele não deu em sala. O cara entra para fazer um curso, por exemplo, como eu explico para meus alunos, olha, você vai então, eu vou fazer uma prova com você e na prova eu vou te perguntar como é que faz isso. Por exemplo, nós vamos fazer uma aula de marcenaria e eu vou pedir para você fazer um pé de cadeira estilo Luiz XV. Ok. Na prova, você vai chegar e vai fazer para mim isso e responder quais são as dificuldades do material utilizado. Pô, mas você já contou qual que vai ser a prova para o aluno. Ué, tem que ser. Ele tem que saber que a hora que for estudar com você, em que ele tem de prestar atenção, o que é fundamental para ele aprender naquilo. Qual que é o... Olha, minha barra agora é aprender a fazer o pé da cadeira, e não a cadeira, nem a poltrona, nem o sofá. É só o pé da cadeira, depois não vou fazer o encosto e o assento. Só que durante mostrar o pé da cadeira, eu tenho de mostrar o encosto, eu tenho de mostrar um ambiente onde está situado aquele pé de cadeira para contextualizar o problema. Só que na prova, ele vai ser cobrado só por aquela habilidade. Então, quando a habilidade fica, desde o começo fica clara, ele consegue focar em aprender a fazer bem aquilo. E o resto vai estar em outro patamar. Só que não tem jeito em nenhum conhecimento de você isolar um conceito do mundo. Ele fica irreal. Dado um corpo na velocidade tal, considerando sem atrito. Olha, se tem atrito, como é que a roda está girando? Ou seja, começa a tirar a lógica, a física do mundo para tentar simplificar o problema. Não, o problema está todo esse, agora vamos olhar só esse pedacinho. Mas está tudo no contexto. E o pessoal tenta tirar. No Trivium, o que o pessoal faz, que é a filosofia em vários países do mundo? Primeiro você mostra o conhecimento, onde é que a história, como é que Newton resolveu um problema, como é que Descartes resolveu, como é que fulano, ciclano. Você vai mostrando a história para a pessoa saber quando aconteceu, né? O contexto de que aconteceu, essa primeira etapa. Na segunda, você então aprende a repetir os experimentos, as pesquisas que aquelas pessoas fizeram que deram certo. Por quê? Porque ele vai aprender a fazer uma coisa que já foi provada que deu sucesso. Você fazer um estudo, repetir o fenômeno, repetir as experiências. Você vê em muitos filmes onde os alunos vão para salas fixas, o professor fica. Aí lá ele faz a experiência de abrir um sapinho, ver como é que é por dentro, depois faz uma outra experiência de química, faz experiência de biologia, de matemática, e são sempre as mesmas, porque você tem de estudar primeiro casos de sucesso. Eu sei a história e sei como é que essa pessoa resolveu esse problema, essa segunda fase do Trivium. Na terceira, é onde você propõe a fazer alguma coisa diferente com aquele conhecimento atingido. Ou seja, o nível da barra vai aumentando, eu entendo o problema, contextualizo, vejo como é que ele é resolvido, passei para isso, consigo repetir, aqui eu consigo citar a história, tal, legal, aqui eu consigo resolver o mesmo problema da mesma forma, com o mesmo sucesso que esse, agora eu proponho uma coisa nova. Então, essas três fases são importantes para que tenha no ensino, para que você tenha metas bem definidas. Nunca tirar o contexto de um problema, mas eu tenho que saber que eu quero fazer o pé de cadeira e não a cadeira completa. Cada conhecimento vai possuir uma ação. Se eu tenho só uma ação, fazer pé de cadeira Luiz XV. Eu tenho de fazer o quê? Pé de cadeira. Então, se tiver uma ação de cada vez, eu aprendo, depois do pé eu faço o assento e vou aumentando pequenos raios, que a gente chama isso, a nossa metodologia de MCE, Mapa de Conhecimento Estruturado, onde você busca qual que é o menor raio que não tenha nenhuma dúvida anterior a ele para aquela pessoa. Pode ser avaliado pelo professor ou com o sistema computacional, olha, ele tem condição de aprender isso. Ele aprende isso e depois vai aumentando pequenos raios que só depende do conhecimento anterior. Então aí é muito importante que o professor estruture bem a sua disciplina, com um plano de ensino muito coeso, né? Com objetivos muito consolidados, porque eu falo assim, porque às vezes, até como professora,
eu sinto que a gente pega alguma ementa de uma disciplina e a gente, às vezes, se perde na construção desse Sim. conhecimento, sabe? Parece que ficam estruturas faltando recheios, entende? E Eu falo aí, isso para meus alunos. Realmente você pega um curso que você vai dar e muitas vezes você vê nitidamente que a pessoa precisa de mais coisas antes para poder entrar no seu curso, mas essa coisa vai ser dada depois, ou seja, eu vou falar nisso no curso aqui, mas ele está citando ele agora. Qual que seria a ordem? Esse é um outro grande problema. Tudo começa de analisar como vai ser dada a ementa do curso, qual que é o objetivo do curso, aí entra a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, ou seja, você tem que saber como é que você se relaciona com as pessoas também que estão dando o curso, que o seu curso não é único, né? Você tem vários professores, para que você ande em paralelo com eles, cada um, e vai ser trans. Daqui você entra com um pouquinho do conhecimento do outro e volta. Eu tenho que ter noção exata do contexto de toda a minha área do conhecimento que está sendo passado para o aluno, para ele não se sentir incapaz, porque começa a falar uma coisa hoje e essa outra coisa só vai ser explicada, a base dela, daqui a uma semana pelo outro professor. Então exige uma reforma de planejamento, que não é tão complexo assim, dá para a gente fazer isso. Um sistema de computação pode analisar se sua ementa está correta, isso já demonstrei em algumas palestras. Olha, isso aqui do jeito que está não vai funcionar. Olha, saber isso já é bom. Arrumar, tem que ser um professor, um humano com competência, expertise para arrumar. Mas você já saber que o problema existe, que a sua ementa não está adequada, olha, não está adequada por quê? Olha, porque esse conhecimento tinha que ser dado antes, ou mandar a pessoa fazer um curso, já que você não oferece, o sistema avisar para o professor que está fazendo o material didático que aquela sequência, aqueles conhecimentos não vão levar o aluno ao sucesso. Quem nunca foi em sala de aula, né, não consegue saber qual é o problema da sala de aula. Né? Dar aula nos Estados Unidos é uma coisa, né? Você dá aula, por exemplo, no sertão nosso brasileiro, já é outra realidade, as dificuldades são outras. Né? Se a pessoa não tiver essa vivência, então ela vai ter essas síndromes, né? Ou ela vai acontecer de se julgar um impostor o tempo todo, porque eu não estou capaz de resolver isso, ou o problema está aqui ainda e a pessoa acha, não, vou tomar essa medida, vou cortar o índice de desenvolvimento no pré-alfabetização, como tentaram fazer. Olha, tirar um índice não quer dizer que resolveu o problema. Então, o ideal é fazer uma análise correta. Deve-se partir, então, a análise desde o ensino básico, em todas as etapas, e se programar quais são as barras, quais são os níveis, e se as ementas estão satisfazendo, estão na ordem certa, na sequência certa, no plano de curso, até chegar na ementa, a partir dela e ver se ela realmente está estruturada corretamente. Tem como fazer isso por computador, eu já mostrei alguns protótipos. Tanto a avaliação do aluno, se ele é capaz de subir a barra, quanto a avaliação do curso, se o curso é capaz de ensinar alguém na estrutura que ele foi planejado. É isso aí, muito interessante todos esses conhecimentos. Bom, o intervalo de aula desse sábado fica por aqui. Muito obrigado por sua companhia e nos vemos em breve. Até mais. Transforme sua realidade com a Faculdade Araguaia, instituição bem conceituada pelo MEC, com opções de cursos em todas as áreas. Acesse Faculdade Araguaia, a escolha que transforma. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Construa um futuro de sucesso. Faça arquitetura ou engenharia civil na Faculdade Araguaia e concretize muitos sonhos. Escolha entre os períodos matutino ou noturno. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br.